Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui nesse perfil e o tema de hoje é a tríade terço, sexo e não encher um saco. Realmente funciona ou é só um papo para vender curso aqui no Instagram? Pois bem, cá estamos nós e vocês já sabem o que fazer, né? Vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo e nesse meio tempo, vocês vão mandando esta live para todo mundo, tá certo? Mandem nos grupos de WhatsApp, mandem no direct, mandem para todo mundo, não cansem o dedo de mandar essa live, beleza? Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar. As caravanas já estão chegando aqui no Instagram. Vão dizendo aí, pessoal, de onde estão essas caravanas aí? Railene dizendo que já chegou para a treta. Muito bem. Muito bem. Doutora Larissa Oliveira, dentista, dizendo que estava esperando ansiosa. Muito bem, querida. Vamos mais para frente, esperar o pessoal chegar. E é isto, né? Nailton dizendo, faz live só depois do jogo do Brasil, por favor. Ô, meu filho, eu não tava nem sabendo que o Brasil ia jogar. Tem jogo do Brasil hoje? Eu não faço a menor ideia. Se tem uma coisa que eu não acompanho é futebol. Assim, nada contra quem acompanha, eu simplesmente não curto muito. Pessoal aí do Piauí, Dourados, o pessoal de Barbalha no Ceará, Cabo Frio, João Pessoa, Londrina, as caravanas se avolumando aqui, Brasília, Maceió. Eu vou colocar aqui o tema da live, sexo, terço, sexo, terço, sexo e não encher o saco. Vamos embora. Vou fixar aqui o tema da live. Comentário fixado. Pronto. Essa live, pessoal, essa live vai ficar salva, tá certo? Ao contrário das outras que geralmente eu tiro aqui, essa live vai ficar salva e vocês podem ver que eu não estou em casa. Eu estou aqui no estúdio do Indefectível Caio. Hoje nós teríamos a gravação de uma outra aula, um outro tema que não ia vir aqui para o Instagram, mas dados os acontecimentos do dia, eu achei por bem substituir a aula que eu iria gravar hoje para fazer essa live e aproveitar que já estávamos com a gravação agendada, Caio gravar ali com a super câmera dele, hollywoodiana, para colocar no DPA, tá certo? Então, por isso que eu estou aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um estúdiozinho. Então, vamos embora. Pessoal, bora lá. Vocês viram o que aconteceu ao longo do dia, né? Quem não viu, bem, vou explicar. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma postagem no início da manhã, como eu sempre costumo fazer, e a postagem era uma caixinha antiga de uma moça perguntando como fazer para aumentar a intimidade com o marido. Quer dizer, ela estava se sentindo um pouco sem contato com o marido e queria saber como aumentar a intimidade. Não intimidade conjugal nível sexual necessariamente, né? A caixinha dava a entender que ela estava querendo uma proximidade maior com o esposo. E aí eu falei para ela, como eu costumo falar nos stories há mais de 2 anos, a famosíssima tríade terço, sexo e não encher o saco. Simples assim, esquemático, pá. Como sempre faço há anos, nunca teve problema nenhum, todo mundo sempre entendeu. E aí eu peguei isso e joguei no feed, fiz, cara, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Passaram-se 20 minutos, a treta tinha tomado conta, um monte de gente indignada nos comentários e tal. Mas minto, primeiro eu coloquei uma outra caixinha que tinha essa mesma tríade, mas na caixinha anterior era uma pessoa dizendo que o marido dela falava o tempo todo que queria se separar. Eu também escrevi essa tríade aí, esse esquema, né? E o pessoal começou a reclamar muito. Falando coisas assim bem absurdas. E eu pensei cá comigo, rapaz, será que é porque o enunciado era muito grosseiro, a culpa no enunciado era muito clara que era do marido, e o fato daquilo ser colocado como uma responsabilidade feminina, né? Uma responsabilidade da mulher, para lidar com uma coisa que obviamente era um problema do marido, será que foi isso que causou digamos assim, um atrito com as pessoas? Foi isso que causou um certo escândalo, uma raiva? E aí eu troquei essa postagem por outra que só mudava o tema da caixa. Porque, como eu disse, eu venho falando disso há muito tempo e várias caixinhas com vários temas, eu escrevi a mesma coisa, né?
E aí eu troquei, e quando eu troquei, os comentários continuaram no mesmo sentido. E aí me despertou uma luz, assim, eu fiz, não, então, se os comentários continuaram no mesmo sentido, isso significa dizer que o problema não está necessariamente no que é colocado na caixinha. O problema está no enunciado do esquema mesmo. Terço, sexo e não encher o saco. É esse enunciado que está causando a raiva. É esse enunciado que está causando o escândalo, né? Então, dito isto, né, pensando aqui nisso, eu resolvi falar um pouco mais a vocês a respeito do que realmente significa o terço, sexo e não encher o saco, certo? Então, bora lá. Lari está dizendo que a voz está aparecendo de tinhoso. A voz está aparecendo de tinhoso. Tá para vocês também? A voz está ruim para vocês também? Me digam aí. O áudio está ruim? O vídeo está ruim? Como é que estão aí as percepções de vocês? Me respondam aí, por favor. Não o quê? Se está travando, não está travando? Tá tudo ok? Tá tudo normal? Voz está normal? Ah, beleza. Então vamos continuar. Veja só. Eu vou começar a brincadeira falando do último ponto, que pelos comentários que eu vi foi o ponto que levantou mais polêmica, que é o famoso não encher o saco, certo? Muitas pessoas reclamaram do tom da expressão e muitas outras pessoas fizeram uma ligação entre não encher o saco e uma submissão completa ao abuso e uma submissão completa ao mal. Obviamente que não é disto que eu estou falando. É óbvio que não é disto que eu estou falando. Para explicar o princípio que está por trás de não encher o saco, a gente tem que entender algumas coisas, né? Uma de ordem prática, que é o seguinte: no Instagram, por óbvio, eu falo de maneira genérica. Eu falo de maneira genérica e esquemática. Teve gente que ficou reclamando, dizendo, mas cada pessoa tem uma situação. Eu sei, minha filha, cada pessoa tem uma situação. E é óbvio que se alguém chegasse para conversar comigo no direct, ou alguém chegasse para conversar comigo ao vivo, eu não iria responder para ela, terço, sexo e não enche o saco. É claro que não. Eu iria conversar com ela, saber o que é que está acontecendo, saber os detalhes da situação e aí dar um conselho adequado àquela situação particular dela. Mas quando eu estou respondendo caixinhas no Instagram, é óbvio que eu estou respondendo de maneira genérica para milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu não tenho como responder cada caso em particular em cada story. Isso é simplesmente uma impossibilidade de ordem prática. Não dá para fazer. Então as respostas elas serão naturalmente genéricas. Claro, se um princípio é genérico, nem sempre ele vai se adequar perfeitamente à sua situação particular. Você vai ter que adaptar o princípio à sua situação particular. Mas me parece que isso é uma obviedade, né? Isso é um mecanismo quase natural da inteligência. Você pega uma questão genérica, mas a sua questão pessoal, ela é pessoal e concreta. O que é que você faz? Você adapta aquele princípio àquilo que você está vivendo. É assim que funciona. Então, quando você tem uma ordem genérica como amar o próximo, certo, mas se eu tiver uma relação com meu pai, eu vou amar o próximo, no caso meu pai, de uma maneira. Se a relação é com o marido, eu vou amar o próximo, o marido, de uma outra maneira. Se a relação é com o filho, ou com o chefe, ou com o mendigo que passa na rua, eu vou amar cada um de uma maneira diferente. Ou seja, o princípio genérico ele vai ter que ser aplicado concretamente de uma maneira específica. E você quem vai ter que fazer esse trânsito, é você que vai ter que fazer esse movimento. Veja, isso é um princípio básico da inteligência. Então, a pessoa exigir que no Instagram, respondendo a dezenas de milhares de pessoas, eu dê uma resposta pessoal para um caso pessoal e tenha a delicadeza de falar especificamente para cada situação que chega, aí é uma impossibilidade. Você está pedindo o impossível a mim. Simplesmente não dá. Então, essa é a primeira questão de ordem prática. A segunda questão, com relação a o não encher o saco, e que vale para as outras, é o seguinte: só é possível entender o que de fato eu quis dizer se a pessoa entender como funciona a dinâmica de um casamento, certo? Como é que realmente funciona a dinâmica de um casamento? Por quê?
Porque nós hoje estamos completamente... como é que eu vou colocar isso de uma maneira que fique muito clara? Mas nós estamos completamente desacostumados a lidar com a natureza do casamento. E essa coisa da natureza do casamento é importante ser falada porque é o seguinte: cada criatura, cada ente, cada coisa que existe tem uma natureza própria, tá certo? Então esse copo com água tem uma natureza própria, tudo tem uma natureza própria. E as coisas, elas são melhor tratadas quando tratadas conforme a sua natureza. Então se eu tenho uma rosa, ela será melhor tratada se ela for tratada com a sua natureza vegetal, ou seja, eu plantar ela num vaso, eu colocar um adubo, eu regá-la com água e esse tipo de coisa. Se eu tenho um cachorro, ele será melhor tratado se ele for tratado conforme a sua natureza canina. Isso significa dizer que eu vou precisar da ração, eu vou precisar comprar remédios, eu vou precisar cuidar dele como se cuida de um cão conforme a natureza canina. Se der uma louca na minha cabeça e eu misturar as naturezas, eu vou tentar plantar o cachorro no vaso e eu vou tentar fazer com que a planta coma ração. Ou seja, o cachorro vai morrer e a planta vai morrer. Por que essas coisas acontecerão? Porque eu não tratei esses entes, tanto a flor como o cachorro, conforme a sua própria natureza. Veja, esse exemplo que eu dei serve para tudo. Serve para absolutamente tudo. E aí fica a pergunta: qual é a natureza do matrimônio? Qual é a natureza do casamento? Me parece que essa é uma discussão fundamental para nós falarmos acerca desse esquema que eu coloquei, né? Então, veja só, qual a natureza do casamento? Primeiro, a natureza do casamento, ela envolve a indissolubilidade. Perceba, não há, minha gente, não há como você tratar qualquer relação matrimonial colocando dentro das possibilidades da relação matrimonial a separação. Claro, a separação de corpos pode acontecer, inclusive, do ponto de vista católico, que seria o ponto de vista mais restrito a respeito do assunto, mesmo do ponto de vista católico, você tem a possibilidade da separação de corpos. Quando? Quando a união debaixo do mesmo teto configurar um grave perigo, ou moral ou físico, para um dos cônjuges ou seus filhos. Então, se você tem um casamento católico com sacramento válido, tudo certinho, mas a sua presença ou a presença do seu cônjuge configura um grave perigo físico ou moral para você ou para os seus filhos, então você tem o direito legitimado no Código Canônico de sair de casa ou de tirar a pessoa de casa. Então veja, a figura da separação de corpos existe, inclusive dentro do direito canônico. Certo? Só que, obviamente, ela existe como uma exceção, né? Ela existe como uma completa exceção. O pessoal está falando muito que a voz está mudando ou está travando. Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone, tá certo? Vamos ver se é o fone. Pronto, fone saiu. E agora, como é que tá? Vocês estão conseguindo escutar? Não está conseguindo escutar? Tá tudo ok? Não tá tudo ok? Tá normal? Estão escutando direitinho? Pronto, beleza. Então vamos continuar. Perguntaram aí, né? O que é um grave perigo moral? Então, suponhamos que o seu cônjuge, ele é uma pessoa viciada, naquele nível de vício físico, e ele se droga na frente dos filhos, ele fica lá prostrado no chão depois de drogado na frente dos filhos, ele já tem uma dependência física, quebra tudo dentro de casa, grita, se descontrola, e existe um grave risco, por exemplo, dele bater nas crianças, dele bater em você, embora nada disso tenha acontecido ainda, mas só aquele fato daquele estado dele, daquele estado de miséria moral, daquele estado de perigo iminente diante daquela miséria moral, já configura um caso grave que justifica a separação de corpos. Tá certo? Que justifica a separação de corpos.
E no caso de perigo físico, aí não precisa nem explicar, né? Então, uma pessoa que está apanhando, uma pessoa que está sofrendo abusos, uma pessoa que está sofrendo violências, inclusive sexual e etc., isso também configura um grave perigo que justifica a separação de corpos. Entenderam? Então, assim, esses casos, por óbvio, eles são exceções. Eles são exceções completas. A natureza do casamento, ela é a indissolubilidade. E mesmo nesses casos em que o sacramento válido permita a separação de corpos, ela não anula o matrimônio. A separação de corpos faz com que cada um vá para o seu lugar, mas o vínculo matrimonial, desde que tenha sido válido, ele não é extinto pela separação de corpos. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que não tem como você pensar em casamento pensando na possibilidade de acabar o casamento. E aqui nós temos o primeiro problema para entender-se qualquer dúvida com relação a procedimentos dentro da dinâmica conjugal, que é o seguinte: as nossas gerações, né, das pessoas um pouco mais, sei lá, 15, 20 anos mais velhas do que eu, para frente, quer dizer, até um pouquinho mais, assim, acho que o pessoal da década de 60 para cá, a ideia de casamento é a ideia seguinte: se der errado, separa. Se acontecer alguma coisa no caminho, separa. Eu vou casar, mas se não der certo, separa. Eu vou fazer essa experiência aqui, mas qualquer coisa também, separa. Ou seja, as pessoas entram dentro do casamento com uma mentalidade de namoro, com uma mentalidade de noivado, quando muito, se tanto com a mentalidade de noivado. Isso causa um problema estrutural na dinâmica do casal. Por quê? Um casamento de verdade ele só funciona quando a possibilidade de pular do barco não está na mesa. Por quê, minha gente? Olha só. Tem coisas dentro da dinâmica conjugal que só são suportáveis porque a indissolubilidade é o prato do dia. Se a indissolubilidade não for o prato do dia, se você não tiver na cabeça que aquela situação precisa ser conduzida, aquela situação precisa ser manejada porque o casamento não vai acabar, porque aquela situação não vai passar, então você não consegue lidar com ela. Isso significa dizer que se você tiver na cabeça que o casamento é como um namoro, que se não der certo separa, então existem grandes chances desse seu pensamento gerar um conjunto de comportamentos que vão fazer com que realmente o casamento acabe. Certo? Por quê? Perceba, você está lá e você está unido indissoluvelmente à pessoa. Quando isso acontece, vocês começam a conviver de muito perto. Quando alguém casa, ela começa a conviver de muito perto com o outro. E o problema de conviver de muito perto com o outro é o seguinte: vai ser impossível a você não ser tocada pelos defeitos do outro. E vai ser impossível ao outro não ser tocado pelos seus defeitos. Quanto mais próximos nós estamos de alguém, mais nós temos capacidade de fazer o bem a essa pessoa e mais nós temos capacidade de causar o mal a essa pessoa. Chesterton dizia, né, que quando no Evangelho nos é mandado amar o próximo e o inimigo, a razão é porque muitas vezes o inimigo é o próximo. Quer dizer, a pessoa que está mais próxima, ela tem condição de ser o inimigo mais mortal que você pode ter, pela razão de que ela pode lhe atingir com muita facilidade. Então, no exato momento em que você se une para ser uma alma só e habitar debaixo do mesmo teto, você vai ficar completamente vulnerável e exposto a tudo aquilo que aquela pessoa é. E todos nós somos miseráveis e todos nós carregamos vícios e carregamos virtudes também. Então você vai estar exposto e vulnerável a todo o conjunto de vícios e virtudes daquela pessoa que você escolheu, certo? Isso significa dizer que é impossível atravessar um relacionamento conjugal sem causar mal ao outro e sem que o outro lhe cause algum mal. Não é porque vocês se odeiam, não é porque vocês se detestam, é porque vocês estão muito próximos. Veja, há níveis de proximidade fora do casamento que já demonstram isso. É possível você ter uma relação de anos, de pai e filho, de mãe e filho,
É possível você ter uma relação entre pais e filhos durante anos em que um não machuque o outro? Não dá. É possível você ter uma relação entre irmãos durante anos em que um não machuque o outro? Também não dá. Por qual razão, meu Deus do céu? Porque está todo mundo muito próximo. Está todo mundo muito junto. Estão todos ali se tocando, estão todos ali se encostando, quer dizer, todas as misérias de um estão encostando na miséria do outro, as virtudes de um escoram as misérias, a virtude do outro escora a sua própria, e assim sai, entendeu? Então todo mundo está agindo assim porque todo mundo está muito próximo. Ora, se nós estamos próximos assim, dentro de um ambiente familiar de pais e irmãos, muito mais próximos estaremos dentro de um ambiente familiar de marido e mulher. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Então, perceba. Primeira coisa. Vocês estão muito próximos e vão se machucar. E aqui nós vamos para um outro ponto, que é o seguinte. Existem certos defeitos que não serão consertados com saliva. Existem certos defeitos que só serão consertados com sangue. O que é que eu quero dizer com isso? Que há certos defeitos seus que não importa o quanto seu marido reclame ou fale, você não vai conseguir consertar no intervalo de alguns anos. Existem certos defeitos do seu parceiro que não importa o quanto você fale, não importa o quanto você reclame, você não vai conseguir consertar com muitos anos de reclamação ou falatório. Por quê? Porque há alguns defeitos nossos que brotam não apenas do costume e não apenas da malícia, mas brotam de certas falhas na educação, são falhas profundas, que estão enraizadas na sua vida desde a sua infância. Há certos defeitos nossos que brotam de nossa própria constituição física, do nosso próprio temperamento. Há certos defeitos nossos que estão alocados dentro de traumas que nós padecemos, dentro de situações que nós vivemos. E algumas dessas situações, alguns desses traumas, dessas falhas na personalidade, às vezes a pessoa que tem, ela nem percebe que tem. Às vezes a pessoa está tão mergulhada naquilo e há tanto tempo que ela nem percebe quanto aquele defeito está enraizado. Às vezes ela tem dificuldade até de perceber que aquilo é um defeito. Entendeu? E aí, minha gente? Quando isso acontece, como é que você faz para consertar esse defeito? É falando o tempo todo? É reclamando o tempo todo? Não é. Não é. Porque nós somos meio que brinquedo quebrados, entendeu? Nós somos uma massa sem forma. E essa massa sem forma, ali, mais do que sem forma, essa massa disforme, que às vezes é a nossa personalidade, ela tem seu próprio tempo para ser melhor esculpida, para ser melhor moldada. Pense aí, por exemplo, minha gente, o último defeito muito grave que vocês conseguiram consertar. O último defeito muito grave que vocês conseguiram consertar. Se você olhar direitinho, esse defeito muito grave levou alguns anos. Levou alguns anos para ser consertado. E o que aconteceu? Aconteceu que, em um dado momento, você simplesmente se tornou uma outra pessoa. E quando aquele estalo aconteceu, quando aquela chave virou dentro de você, você começou a enxergar certas coisas de uma maneira completamente diferente. Ao ponto que, se o indivíduo de 2 anos atrás, se o seu eu de 2 anos atrás conversasse com você agora, ele não iria quase reconhecer-se. Porque é quase uma outra pessoa. E de fato, há certas chaves que mudam que lhe transformam mesmo, você vira uma outra pessoa. Só que esse processo, às vezes, leva tempo.
Esse processo às vezes leva tempo. E perceba, se o bom Deus teve paciência de esperar 17 anos, 15 anos, 10 anos, 6 anos, para que esse processo acontecesse dentro de você, me parece que não é absurdo pensar que nós devemos também ter uma certa paciência para que esse processo se opere naquela pessoa que nós prometemos amar a vida toda. Aí você diz, mas Pedro, está demorando demais. Fique tranquilo, minha filha, você prometeu a vida toda, tem a vida toda para acontecer. A mesma coisa com o cara, fique tranquilo, você prometeu a vida toda, tem a vida toda para acontecer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, para esses defeitos que irão lhe tocar porque você está muito próximo, reclamar, falar, tem um limite. Porque se você ficar reclamando e falando, aquilo não vai operar a transformação que você quer que opere. Porque não é uma mera transformação de comportamento. O que você está querendo é que a pessoa mude, ela se torne uma outra coisa, melhor, é verdade. Você não está querendo nada de ruim. Ele quer que a pessoa se torne uma pessoa melhor, quer que a pessoa se torne alguém mais capaz, quer que ela se torne alguém mais virtuosa, quer que ela se torne alguém mais carinhosa, alguém mais amável, alguém mais compreensível. Mas veja, os obstáculos a essas mudanças que você quer, às vezes eles são muito profundos. Você não vai conseguir mudá-los falando, você não vai conseguir mudá-los reclamando, você não vai conseguir mudá-los enchendo o saco. É isso que eu quis dizer. Por quê? Porque o outro, ele também tem uma margem de tolerância à crítica. Então, você vai pegando aqui, a margem de tolerância do cara é um saco de 1 palmo, certo? Aí você vai jogando coisas dentro desse saco. Daqui a pouco a sua reclamação, ela não vai mais causar efeito porque ela já está se derramando, entendeu? É como se você pegasse aqui, a pessoa tem essa tolerância aqui de crítica. Aí você fosse jogando crítica, daqui a pouco sua crítica não funciona mais porque ela já está vazando. Ela não está sequer penetrando mais dentro da pessoa. Entendeu? A pessoa já está completamente imune à crítica que você está fazendo. Ela já está completamente blindada à reclamação que você está fazendo. Então, não vai adiantar mais reclamar. Não vai adiantar mais ficar falando. Não vai adiantar mais ficar enchendo o saco. É isso que eu estou dizendo. Encher o saco é exatamente isso. Todos têm um limite de crítica. Passou desse limite de crítica, a crítica vaza, porque ela já está na borda do saco. Ela vai vazando, não entra mais, não penetra mais. Entendeu? E aí, qual é a maneira de lidar com alguém que precisa dessa transformação profunda que não vai vir através da reclamação? A medida de fazer isso é você se transformando ao ponto de que o seu comportamento provoque uma transformação no outro. Que o seu comportamento provoque uma transformação na outra pessoa. Então, minha gente, quando eu falei não encher o saco, foi nesse sentido. Vocês percebem que existe muito mais por trás do que o que o pessoal estava achando. E é um princípio básico que decorre da indissolubilidade. Entendeu? E tem um outro ponto, veja, se nós estamos falando desses defeitos profundos que não serão alterados com falatório, nós estamos falando também de um outro processo que tem a ver com essa mentalidade de namoro, que é o seguinte: quando você está no namoro, ou quando você está até no noivado, reclamar funciona, em certo sentido, porque a pessoa reclama e vai embora para casa. A pessoa reclama e se não der certo, separa. Se você está o tempo todo com alguém, quando você reclama, e quando você reclama muito, você volta para dormir na mesma cama, volta para almoçar na mesma mesa, volta para beber no mesmo copo, volta para pedir a mesma generosidade, volta para mendigar o mesmo sentimento, etc, etc. Então, quando você percebe que o outro é um problema, e tem problemas que você não vai conseguir resolver, certas DRs se tornam completamente inúteis. Certas conversas se tornam completamente inúteis porque você não está num namoro. Você não está num namoro em que a pessoa precisa consertar o comportamento em 15 dias porque senão você deixa.
Você está num relacionamento profundo, indissolúvel e até a morte, em que, ainda que a pessoa não conserte aquele defeito em 15 dias, você obrigou-se a amá-la na tristeza da ausência desse conserto de comportamento. E durante anos. E durante anos. Você entende? Então, levar essa mentalidade de namoro, levar essa mentalidade de noivado para dentro de um casamento não faz o menor sentido. Você quer matar uma relação entre marido e mulher, é começar a ter DRs profundas e constantes todos os dias, toda semana. Cara, isso é impraticável dentro de uma relação conjugal. Só que isso é plenamente possível dentro de uma relação de namoro ou de noivado. Isso é plenamente possível dentro de uma relação em que, caso o outro não aceite o que você diz, você simplesmente corta ele da sua vida e vai procurar uma pessoa que aceita o que você fala. Entendeu? E aí, nós entramos num outro ponto dessa transformação, certo? Nós entramos no outro ponto dessa transformação. Ó, eu só quero comentar aqui, né, algumas coisas. Juju dizendo assim, todo dia não, mas DR é necessário. Jujuzinha, minha filha, em qual momento eu disse que a conversa não era necessária? Me responda, meu amor, em qual momento eu falei isso? Eu só disse que a conversa, a DR, tem um limite. E que esse limite no relacionamento conjugal, ele é muito, muito rápido e muito pouco. E que não adianta levar a mentalidade do namoro para dentro do casamento. Mas é óbvio que a discussão é necessária, é óbvio que a conversa é uma coisa boa, mas a vida de DR própria de namoro e de noivado não é adequada ao casamento. Eu lembro de um outro comentário que fizeram aqui, que era o seguinte, dizendo, mas quer dizer que assim eu não vou ter como estabelecer uma conexão com meu marido? Minha filha, você acredita que estabelecer uma conexão é encher o saco? Porque me parece que seja justamente o contrário. Quer dizer, a pessoa já estava tão mergulhada no costume de reclamação que para ela não havia distinção entre conversar e ter uma boa conversa, um bom relacionamento, um bom diálogo com o marido e entre encher o saco. Para ela era a mesma coisa. Fiz, olha, isso diz muito mais sobre você do que sobre o seu relacionamento. Entendeu? Então, vamos lá. Isso nos leva ao segundo ponto, que é o seguinte. A transformação do outro, obviamente ela parte de uma transformação pessoal sua, né? Mas também existe em cada um de nós um vício relacionado à nossa vida espiritual. Isso significa dizer que nenhuma alteração profunda na personalidade irá se operar sem uma vida de oração. Não vai rolar. Veja, rezar é necessário. Por que rezar é necessário? Porque rezar não é só desafogar as mágoas para Deus. Quando você reza, no momento em que você está rezando, veja, isso vai soar muito místico, holístico, mas é exatamente assim. No momento em que você reza, mesmo a oração mais simples, feita do jeito mais atrapalhado, desde que ela seja sincera, naquele momento específico, a sua inteligência, às vezes o seu corpo, o que você é, está em contato direto com a vida divina. Naquele momento de honestidade, é o equivalente a se você estivesse no céu, diante do trono de Deus, olhando para Ele, conversando com Ele, com nada mais na sua cabeça. Você falando com Ele e a luz divina lhe iluminando completamente, a perfeição divina lhe tocando completamente. Toda vez que o cara reza com honestidade, é isso que está acontecendo. Naturalmente, em graus diferentes, se eu estivesse no céu e eu estando aqui. Mas é isso que está acontecendo. Essa participação de Deus na alma, causada pela oração, é o maior elemento de transformação que existe em todo o universo. Nada pode transformar mais do que estar na presença da perfeição. E no momento em que você reza, você se coloca na presença da perfeição. Claro, essa mudança, ela não precisa se operar de maneira miraculosa, da noite para o dia.
Mas conforme você vai fazendo isso, você vai ficando cada vez mais diante dessa presença. Isso significa dizer que aquelas perfeições necessárias à sua mudança e as perfeições necessárias à mudança daquele por quem você reza irão se operando de maneira silenciosa, de maneira delicada na alma, entendeu? Isso significa dizer que quando você está diante daquela miséria, que você não consegue mais consertar por palavras, que você sabe que não dá para consertar por palavras, que o outro precisa mudar quem ele é para aquela situação ser mudada, o principal é evitar encher o saco, ou seja, evitar achar que a coisa vai ser mudada à força de saliva e perceber que aquela circunstância foi colocada para que você começasse a tentar mudar as coisas ao custo de sangue. E nesse caso, mudar as coisas ao custo de sangue, muitas vezes, é permanecer em silêncio e rezar por aquela situação. Veja, aquilo que eu não consigo fazer, o bom Deus vai fazer por mim. Isso é uma certeza inabalável. Isso é uma certeza inabalável, entendeu? Se é assim, significa dizer que esse momento em que eu percebo que minha força não dá mais e que eu começo a rezar por aquela pessoa, nesse momento, a perfeição divina começa a tocar a minha alma, a minha inteligência, os meus sentidos, a minha personalidade, a minha vontade, e também começa a tocar a do outro. Não de uma maneira escandalosa e rápida como nós queremos, às vezes é, mas às vezes não. A maioria das vezes não. Mas de uma maneira real, entendeu? Essa é a razão pela qual terço, que para os católicos tem o valor de terço propriamente, mas para quem não é católico tem o valor de oração em geral, né? E foi isso que eu quis dizer quando eu falei terço, é indispensável a vida conjugal. Além de que, minha gente, tem um outro ponto, sabe? Tem um outro ponto que é o seguinte: o casamento tal qual a gente conhece, ele é um arranjo cristão. Só que a galera quer viver um arranjo cristão sem colocar Cristo dentro do negócio. Vai ficar muito complicado. Eu não sei se vocês notam, mas a coisa vai ficar meio complicada. Então você quer viver uma vida sobrenatural rejeitando o sobrenatural. Aí não vai dar. Assim, simplesmente a pessoa não dá conta mesmo. Veja, o homem naturalmente não dá conta de agir sobrenaturalmente. Porque a ação sobrenatural é uma ação sobre a natureza. Se você quer agir apenas naturalmente, cara, você não vai conseguir o efeito de ordem sobrenatural. Entendeu? Você simplesmente não vai conseguir. Então, comece a pensar direitinho nas ferramentas que você está utilizando para conseguir aquilo que você deseja. Porque, aparentemente, as ferramentas que as pessoas estão utilizando para conseguir a mudança na personalidade do outro são ferramentas completamente incompatíveis com essa mesma mudança. Sabe? Não vai acontecer. E aí, nós entramos no outro ponto que eu falei, que é o sexo. Veja, o sexo é um elemento de unidade entre o casal. O sexo ele tem força unitiva. Entendeu? E veja, se é um elemento de unidade, ele é um elemento que tem a ver com tudo o que acontece na vida do casal. E aqui eu quero falar a respeito disso. Eu já falei em outros momentos, mas eu quero falar a respeito disso com mais largueza, que é o seguinte. Nós estamos muito acostumados ao sexo casual. E sexo casual, eu digo, qualquer sexo que não seja sexo matrimonial, certo? Qualquer sexo que não seja matrimonial é casual, ainda que dentro de um relacionamento. Então, sexo namoro, cara, é sexo casual. Sexo noivado é sexo casual. Sexo mesmo é o sexo matrimonial, né? Todo outro tipo de sexo é sexo casual porque é um sexo que não está vinculado à indissolubilidade.
Então, o sexo não vinculado à indissolubilidade, ele é casual, ainda que esteja dentro de um relacionamento. Mas se esse relacionamento não tem indissolubilidade, então o sexo é casual. E uma das questões do sexo casual é que ele pode ser feito dissociado da vida conjugal. O que é que eu quero dizer com isso? Você está lá com o namorado, aí você vai lá, né, faz sexo com a pessoa e volta para sua casa. Veja, o que a pessoa fez ao longo do dia, o modo como ela estava, todas essas coisas importam menos. Se você faz sexo com um cara que conheceu na festa, com a menina que você conheceu na saída, as questões pessoais dela interferem ainda menos no sexo. Quer dizer, quanto menor o laço entre os envolvidos, menos as questões de ordem pessoal interferem no sexo. Acontece que, se você está num casamento, não tem como essas questões de ordem pessoal não interferirem no sexo. Por quê? O casamento é um sistema onde tudo tem relação com tudo. Então, o sexo que você faz tem a ver com o bom dia que a pessoa dá, tem a ver com as contas que chegam, tem a ver com os filhos que nascem, tem a ver com as preocupações futuras, tem a ver com a relação familiar. Tudo tem relação com tudo. Porque um casamento funciona completamente costurado, né? Em todas as áreas do casamento, elas estão costuradas pela união indissolúvel. Todas as áreas. Então, não tem como você fazer sexo casual dentro do casamento. Entendeu? Isso é uma impossibilidade. Não dá para fazer sexo casual dentro do casamento. Mas, nós temos que compreender também o sexo conjugal como um dos elementos de intimidade e um dos elementos de harmonia e de causa, aliás, daquelas mudanças que falávamos no início da live. Porque se tudo tem relação com tudo dentro do matrimônio, se tudo tem relação com tudo dentro do vínculo conjugal, é óbvio que o sexo também terá relação com todo esse conjunto de mudanças que você deseja causar, que você gostaria de ver realizadas. Então, quando eu digo terço, sexo e não encher o saco, eu não estou dizendo que você deve aceitar abusos de ordem sexual porque você tem a obrigação de ser um escravo sexual, como acusaram aqui nos comentários. Meu Deus do céu, isso é uma loucura. É óbvio que eu não estou falando isso. Inclusive, eu não defendo uma postura que eu vi ser defendida aqui na bolha, que é o fato de que não pode haver abuso sexual ou não pode haver estupro numa relação de marido e mulher, porque o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa, logo um abuso é uma impossibilidade. Cara, isso não existe. É claro que pode haver abuso dentro de uma relação matrimonial, é óbvio. Entendeu? Então, assim, os corpos pertencem um ao outro, é verdade, mas pertencem um ao outro para concretizar a finalidade do matrimônio, que é a ordem unitiva e a ordem procriativa, ou seja, o sexo para a união do casal e o sexo para a fecundação da prole, eles são a finalidade do casamento. E nesse sentido, o corpo de um pertence ao outro e o corpo do outro pertence a um, digamos assim. É nesse sentido. Mas se você coloca uma escravidão sexual, se você coloca um abuso sexual, se você coloca um ato de violência na equação, é óbvio que você já tem um desvio de finalidade e é óbvio que essa regra de pertencimento, ela não faz mais sentido porque você está diante de uma violência. Então, eu vi essa ideia ser advogada aqui e eu realmente não concordo com isso. É óbvio que pode haver abusos de ordem sexual dentro de um casamento, certo? É claro que isso pode acontecer, né? Mas veja, não é isso que eu estou advogando. Eu não estou advogando escravidão, nem eu estou advogando, sei lá, qualquer coisa pérfida. Não estou advogando essa submissão pérfida, essa coisa de desumanização, de objetificação. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Não é a objetificação de ninguém. É a personalização mais profunda do sexo. Entendeu? Então, o sexo ele serve para criar a intimidade. Ele também serve para isso. Ele não serve apenas para ser o ápice da intimidade.
esses dois sistemas, né, criação de intimidade e depositório de intimidade, eles se retroalimentam. Então, do mesmo modo em que o sexo, de fato, ele é o ápice da intimidade, idealmente, mas ele também é o construtor da intimidade. Então, existe uma via de mão dupla. De tal modo que a natureza da união sexual dentro do casamento, ela serve para a construção dos vínculos emocionais, dos vínculos de obrigação, dos vínculos de responsabilidade, dos vínculos de dever. Tudo isso está inserido dentro do sexo, porque o sexo matrimonial não é casual, pô. É sexo conjugal. Ele não tem como estar separado. Então veja, quando eu advogo terço, sexo e não encher o saco, essas coisas estão intimamente relacionadas dentro de uma visão específica de matrimônio, dentro de uma visão específica de movimento interno das pessoas, e elas vão gerar um determinado efeito. É preciso, minha gente, estar muito magoado, é preciso estar muito ferido, é preciso estar muito alienado do que seja um matrimônio para ver nessas 3 dicas algum tipo de imposição tirânica, algum tipo de apologia à violência, apologia à submissão indiscriminada, apologia à ausência de afeto, à ausência de amor, apologia à ausência de conversa, à ausência de intimidade. Veja, é preciso estar muito desvinculado da realidade para ler essas 3 coisas. E mais, ler essas 3 coisas vindas de mim e realmente achar que eu estou advogando qualquer um desses negócios. Eu não estou fazendo isso. Mas nós temos um ponto que é o ponto da ferramenta Instagram, que é um problema em si, né? Porque isso daqui é tudo muito rápido, as pessoas não leem direito, e aí tem a questão do analfabetismo funcional, que é realmente uma coisa muito séria. Mas as pessoas não leem direito, leem muito rápido, as coisas passam e ninguém percebe o que está vendo, ninguém para por um segundo para analisar o que está vendo. Essa é a razão pela qual eu peço a vocês que, se vocês ficaram até aqui nessa explicação, veja, essa explicação é uma fração do trabalho que eu faço lá no DPA. Porque aqui, minha gente, não dá para falar certas coisas. Perceba, nós estamos há 1 hora para explicar de maneira mais profunda algo que é óbvio. Algo que é óbvio. Então, a minha luta com vocês de coração é fazer com que vocês saiam do Instagram e vão navegar em águas mais profundas e vão para lugares onde as coisas podem ser faladas de maneira mais profunda. Por Deus, parem de ficar mendigando assim, grãozinhos de conhecimento de story e de feed e de lives como essa, que embora mais longa, mas ainda assim é muito pouco. Quando vocês têm um ambiente todo montado para vocês, para escutarem as coisas de maneira profunda. Deem lá uma olhadinha depois no feed e nos comentários. Minha gente, é loucura atrás de loucura. É loucura atrás de loucura. Cara, eu quero tirar vocês dessa loucura. Entendeu? Eu quero tirar vocês dessa loucura. Vão lá, entrem no negócio. Entrem lá no DPA, vejam as aulas de Fortaleza, as aulas sobre desespero, as aulas sobre os estudos de caso, né? Que eu ia falar de um estudo de caso específico, mas enfim, sobre os estudos de caso, tá tudo lá, entendeu? Então, pelo amor de Deus, saiam daqui, naveguem em águas mais profundas, vão para coisas mais sérias. Dito isto, eu quero ler aqui para vocês, eu separei, estou aqui com o computador do lado, eu separei aqui alguns comentários, e agora nós vamos fazer o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comentar os comments, tá certo? Nós vamos comentar os comments, essa parte é muito boa, vamos comentar os comentários. Claro, não vai dar para eu comentar tudo, né? Mas tem uns que eu vou comentar. Primeiro, uma pessoa respondeu assim, uma pessoa disse, né, acusou o negócio. Resposta rasa. Ô minha filha, foi Caterine CG. Resposta rasa. Ô minha filha, é claro que é uma resposta rasa. São 3 linhas de um story. Entendeu? São 3 linhas de um story, de um esquema.
e de um esquema que tende a ser jocoso e popular. Meu Deus, é claro que é raso, minha filha. Você acha que eu não sabia que era raso? A apresentação é rasa, mas o que está por trás não é. Então, a forma como ele foi manifestado é óbvio que foi uma forma esquemática, é óbvio que foi uma forma jocosa, é óbvio que foi uma fórmula populista, é óbvio que foi isso. Porque a coisa é feita para ser assim. É propositalmente feito para ser assim. Então, quando você esperava que eu escrevesse um tratado no História, pelo amor de Deus, Catarina, não faça isso comigo não, minha filha. Eu sou só um pobre professor. Eu ainda não faço mágica não, tá certo? Então eu não conseguiria fazer isso. Vamos para a próxima. Cadê? Cadê? Teve um outro ponto também, que foi o seguinte. Isso aqui eu quero dizer. Teve uma galera que aí, olha só, aí as pessoas conversam uma bobagem ou outra lá nos comentários, sobretudo mulheres, né? E aí chega um monte de marmanjo para defender o ponto e me defender, que, cara, me defenda menos, na moral mesmo, na moralzinha mesmo, me defenda menos, porque vocês foram defender lá e, assim, era uma briga de foice para ver quem estava mais errado, entendeu? Porque aí o cara pega o que eu disse e é óbvio que é muito conveniente, né? É óbvio que é muito conveniente para o homem. Mas veja, o reducionismo e a simplicidade do esquema, ele é um testemunho da simplicidade do homem. Aquela dica que eu dei com relação à moça que me perguntou a respeito da intimidade, de como ela aumentar a intimidade com o seu esposo, cara, ela não poderia ser dita a um homem com relação à sua mulher. Por quê? A mulher é muito mais complexa. A mulher é muito mais profunda. A mulher exige muito mais cuidado. O homem é que é simples. O homem é que é simplista até. Né? É um bicho simples. A mulher não é um bicho simples. Então, o esquema da mulher para o homem, ele é simples, não porque eu esteja reduzindo a mulher, mas ele é um testemunho da redução das necessidades de um homem. Então, nem isso as pessoas se tocaram. Que no final, ao enunciar esse esquema, eu estou testemunhando o simplismo do bicho homem. Como o homem é um bicho simples, fácil e quase tolo. Entendeu? Fácil e quase tolo. Então, as pessoas acharam que, ao fazer aquele esquema, eu estava reduzindo a mulher, quando, na verdade, ele é um testemunho da simplicidade masculina. Entendeu? Então, pelo amor de Deus. Aí, teve esse pessoal, esses homens que foram lá já xingar as mulheres. Aí começaram a xingar, dizer que ela era uma feminista filha da puta, dizer que não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, esse pessoal tá ficando doido. Meu filho, não fale nada não. Não precisa xingar a moça, não. Ela só tá chateada, entendeu? Ela só ficou chateada. Às vezes, olha o que aconteceu. Às vezes a pessoa estava lá e ela tinha acabado de passar por um problema desse. E ela entende, quando eu falo não encher o saco, que ela deveria ser submissa ao mal que ela acabou de padecer. Então, ela lê isso e ela me vê como alguém que está aplaudindo o que foi feito a ela. Como alguém que está endossando o que ela sofreu. Então ela olha aquele story ali com não encher o saco e ela acha que eu estou do lado do marido dela ou do companheiro dela, sei lá, da pessoa que está com ela, que fez mal a ela. Ela acha que eu sou parça do outro, entendeu? E que eu estou justificando a atitude do outro. É assim que ela entende o negócio. Mas é óbvio que não é assim que funciona. Teve uma mulher que escreveu assim, pô, pai, porque eu tô aqui de cabeça, eu não tô com ela, eu não tirei o print. Mas ela escreveu assim, mas às vezes a gente tem que falar mesmo, porque o homem fica lá no sofá com o celular o tempo todo e a gente precisando de ajuda em casa e o cara lá no celular. Foi uma situação muito específica, entendeu?
ela tava falando, talvez. Eu acho que ela acabou de passar pela sala e viu o cara no celular e olhou meu post. Acho que foi isso que aconteceu. Ela foi lá indignada, porque o marido fica no sofá sem fazer nada. Eu falei, mas minha senhora, eu não tô falando de você, não. Entenda isso, eu não tô falando da senhora, entendeu? Realmente, seu marido não devia ficar no sofá, não. Mas, infelizmente, sinto muito, minha senhora, eu não tenho como ajudar nesse ponto aí. Mas, veja, isso realmente estava acontecendo, sabe? Eu notei que muitos comentários eram comentários de pessoas muito amarguradas, assim. De pessoas que você via claramente que elas estavam passando por problemas com relação a esse assunto. Problemas de relacionamento, problemas de ordem pessoal mesmo. Ah, enfim, dava para você notar, porque não foi uma reação, assim, uma reação de diferença de pensamento. Porque existe aquela reação que a pessoa diz, mas rapaz, esse bicho falou uma merda danada. Pelo amor de Deus, tem nada a ver isso aqui. Mas tem essas outras coisas que ele falou, olha, eu vou esquecer essa merda que ele disse, porque todo mundo erra, mas eu não concordo com isso, não. Beleza. Não foi isso que aconteceu. O que eu vi ali nos comentários foi uma desestabilização emocional mesmo. A pessoa não entendeu o que leu, e aí você já tem muitas vezes um problema de ordem de interpretação básica de texto. A pessoa não entendeu o que leu, não percebeu que existiam camadas dentro daquilo que ela leu, ela não pegou nenhum sentido para além do sentido que ela projetou. Ela já vinha com uma noção de casamento completamente avessa àquilo que eu estava enunciando. Ela vinha muitas vezes de um momento de fragilidade, já amargurado, e você viu que, assim, você via ali nos comentários que era uma coisa muito visceral, sabe? Era uma coisa muito assim, eu vou aproveitar e vou falar mesmo. Sabe quando você tá calado há muito tempo e vem alguém e dá a oportunidade de você chegar lá e descarregar tudo? Cara, eu notei meio isso, né? Eu notei que realmente tava rolando esse descarregar de raiva, sabe? É como se fosse assim, eu fui impotente esse tempo, agora eu vou falar aqui, né? Quase como uma vingança, quase como uma revanche. Isso ficou muito claro ali nos comentários, sabe? E veja, é meio triste isso, que a pessoa perde muito ao reagir desse jeito, né? Mas enfim, aí teve um outro pessoal que estava dando lições teológicas no comentário. Aí esses foi que eu falei, minha nossa senhora, deu vontade de dizer, ô minha filha, não me leva a mal não, de coração, não me leva a mal não, mas assim, se você não conseguiu interpretar uma story, o que lhe leva a crer que você consegue interpretar o texto sagrado? Assim, de verdade, não me leva a mal por dizer isso não, mas não faz sentido, entendeu? Se alguém não interpreta um story, ele não vai conseguir interpretar os 10 mandamentos. Não vai rolar, sabe? Simplesmente não vai rolar. Teve uma moça, inclusive, que ela disse assim, ó. Teve uma moça que disse assim, que não me escutasse, porque eu botei lá sexo, né? Que não me escutasse. Vou até pegar aqui, meu Deus do céu. Será que eu. Aqui. Não caiam nessa, a moça colocou, em caixa alta. Ela estava gritando comigo. Quase que eu disse, ô minha senhora, por que você está gritando comigo? Eu não falei nada com você. Você está me gritando aqui do nada. Ela botou, não caiam nessa. Eu diria, ela enuncia a parte dela, né? Oração, que eu já tinha dito. Diálogo, ela botou diálogo com vários ossos. Diálogo muito. Meu amigo, essa é muita conversa, viu? Porque é muito diálogo. São vários ossos e ainda muito. E por fim, sexo. Ou seja, ela praticamente repetiu o que estava lá no story, mas achou que estava falando uma coisa diferente. E disse: somos seres humanos e não bichos que seguem extintos. Ela botou extintos com X. Extintos. Extintos. De extinção, né? De bichos que não existem mais. Não bichos que seguem extintos. Eu falei, minha senhora, um bicho que segue extinto é um dinossauro, né? Ele continua extinto, né? Tigre de dente de sabre, ele continua extinto. Então, assim, de coração, minha senhora, se
isso não foi possível ser expressado de uma maneira adequada, por que a senhora acha que vai conseguir interpretar as escrituras? Me explique, de verdade. Não vai dar, né? Aí uma outra pessoa disse assim: sigam Garibaldo católico e nunca mais permitam adoecer por pensamentos e comentários como esse. A pessoa já estava dizendo que eu era causa de patologias. Ou seja, eu estava adoecendo as pessoas com o meu comentário. Eu era praticamente, né, um vírus. Eu estava ali, a pessoa via o meu comentário e já começava a espirrar. Que galera doida, meu Deus do céu. Ela via meu comentário e a pessoa já começava a ter um infarto, assim. Meu Deus do céu, esse pessoal é muito louco. Aí teve outra aqui que disse assim, um pouco machista. Exatamente porque ela entendeu que o que eu estava falando era um sinal verde para a opressão feminina, né? Que, obviamente, a gente acabou de ver que não tem nada a ver com o que eu quis falar aqui. Aí ela disse assim, ó. Aí essa mesma moça mandou assim. Tudo em caixa alta, né? Um cristão jamais trata uma mulher e principalmente sua esposa como objeto sexual. A submissão é outra coisa bem diferente do que ficar rezando calada e fazendo sexo para satisfazer o marido. Veja, ela entendeu tudo na clave do abuso. Quer dizer, a única camada de interpretação que ela conseguiu alcançar foi a camada do abuso. Ela não conseguiu perceber mais nenhuma outra coisa além disso. Eu fiz, ó, minha senhora, de verdade, isso diz mais sobre a senhora do que sobre mim. Isso diz mais sobre o limite do seu pensamento do que sobre a extensão do meu. Então, assim, né? É bom se examinar um pouquinho. Mas teve aqui. Ah, cadê? Aí teve outra pessoa que disse, gritou assim: peça o divórcio antes. Olha só a loucura. Pelo amor de Deus. Ah, e teve uma outra pessoa que eu até a sigo no Twitter, ela fala umas coisas interessantes, mas ela veio com muito veneno, sabe? Muito preconceito, assim, dizendo, isso é no... Quem fica procurando conselhos espirituais no Instagram merece esse tipo de resposta mesmo, né? E dizendo que esse Instagram tinha muita... esse tipo de gente, que no caso sou eu, que basicamente ficava utilizando as pessoas e dando conselhos completamente indevidos e de loucura e levando as pessoas à loucura. Claro, o preconceito dela tem uma certa razão de ser, porque a gente vê muita loucura mesmo no Instagram, né? E eu próprio denuncio algumas delas, inclusive de dentro da bolha. Mas é muito preconceito, entendeu? No sentido de preconceito mesmo, não é no sentido da lacração, não. É de uma imagem prévia de um conceito que a pessoa simplesmente não tem em mãos. Então existe um conceito, a pessoa não se interessa pelo conceito e ela tem um conceito prévio daquele conceito específico do qual ela não se interessa. Então, nesse sentido, ela tem um pré-conceito, né? Um conceito prévio. Então, é nesse sentido da palavra que eu estou me comunicando, tá certo? Não é no sentido da lacração, não é no sentido do mimimi nem do vitimismo, é na etimologia da palavra, na raiz da palavra. Então, a galera tem um preconceito muito profundo com relação a esse tipo de abordagem, o que já revela um completo desconhecimento de como funciona a comunicação de massa. A comunicação de massa, ela tem que ser necessariamente mais esquemática, ela tem que ser necessariamente mais simples, ela tem que ser necessariamente mais palatável. Então, a comunicação de massa exige isso. Se você não quer a comunicação de massa, por exemplo, se você quer uma conversa de 1h15, de 1h20, de 1h30, aí você vai lá para o DPA, que é onde eu falo as coisas de maneira mais profunda. Você vai lá, você vai ter aulas toda segunda, você vai ter... Tem mais de 50 aulas já postas lá, né, Caio? As pessoas... Aí lá, as pessoas me mandam a sua história pelo e-mail e eu respondo a história da pessoa especificamente, coisa que não dá para fazer aqui. A pessoa me manda lá o e-mail, conta a história dela e tal. Eu seleciono alguns e aí tem aulas específicas em que eu comento esses e-mails das pessoas, entendeu? Então,
Se você quer algo mais profundo, vá-se embora para lá, né? Aqui não é muito lugar de profundidade, assim, não tem como. A ferramenta não permite, a velocidade do negócio não permite. Então, pessoal, é isto. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa live salva, tá certo? Eu peço a vocês que, quando vocês forem assistindo, à medida que vocês forem assistindo, vocês dêem um print na live, falem a respeito dela, comentem, façam vídeos, façam stories, façam essa live chegar a vários casais, façam essa live chegar a grupos de igreja, façam essa live chegar a grupos de ECC, a grupos de EJC, enfim, a movimentos eclesiais, espalhem o máximo possível, porque eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo, ele ajuda muita gente, tá certo? E chegando às pessoas, ele vai ajudar muita gente. Beleza? Então, basicamente é isto, só para dizer que eu não sou padre. Tá certo? Só para encerrar a coisa, dizendo que eu não sou padre. E é isto, pessoal, mais polêmica do dia desfeita, tá certo? Eu quero dizer a vocês também, de verdade, agora um conselho ainda mais sério. Veja, o Instagram e as redes sociais em geral, elas nos empurram muito para debates infrutíferos. Elas nos empurram muito para uma ira completamente despropositada, para coisas fora de proporção. Sério, não caiam nessa. O pessoal fez ali um pequeno cancelamento, ficou conversando besteira. Cara, se você quiser comentar uma coisa ou outra, comente, mas não entre no esquema da agressão gratuita. Não entre no esquema do ódio gratuito. Cara, não faça isso. Se tem um ambiente em que existem demônios rondando o ambiente, é um ambiente de debates infrutíferos, sabe? Porque chega um momento em que só o que está em jogo é raiva, vaidade, inveja, desejo de vingança. É só isso que está ali na mesa. Cara, isso é um imã de demônio, entendeu? Então, assim, não caia nisso de coração. Eu não queria que ninguém que me desse 5 minutos de atenção entrasse nessa dinâmica luciferina de agressão gratuita, de ódio gratuito. Cara, não faça isso. Eu acho que eu cheguei até a escrever num story hoje, né? Que foi o seguinte: não tem problema em você ser agressivo. Realmente não tem problema. Desde que você seja agressivo com propósito não vaidoso, com propósito de ajudar o outro. Veja, a agressão que ajuda é aquela agressão que tem como objetivo uma certa pedagogia. É a mesma agressão que você usa quando você fecha a cara para o seu filho, ou quando você se posiciona de verdade diante de um assunto sério, e você fala, bate o pé, não, isso aqui é desse jeito, eu não vou aceitar tal coisa. Veja, esse tipo de postura mais agressiva, mais dura, é uma postura não só adequada, como necessária. Mas ela tem um objetivo. Essa agressão gratuita da internet não tem objetivo nenhum a não ser vingança, a não ser amargura, a não ser raiva, a não ser inveja. Não tem objetivo nenhum essa agressão gratuita, entendeu? Se você vai ser agressivo, você tem que ser agressivo por uma pedagogia, não por uma sensação de superioridade. Então, assim, de coração, não entrem nessa dinâmica. Eu fiz essa live porque eu sei que muita gente se incomodou e eu também notei que precisaria explicar um pouco mais. Entendeu? Eu fiquei observando os comentários e eu fiz, caramba, realmente, eu teria como melhorar isso que eu disse. E essa live foi a maneira que eu encontrei de melhorar o que eu havia dito. Mas não vão lá xingar o povo. Não, cara, não façam isso. De verdade. Na moral mesmo. Fica tranquilo. Tá certo? Fique sossegado. Não aconteceu nada demais. Certo? Não aconteceu nada demais. Tá tudo na santa paz. Não entre nisso. Os próximos anos, minha gente, serão anos, as próximas décadas, né? Quando eu digo os próximos anos, não é o próximo ano, 2024 e 2025, não. As próximas décadas serão momentos em que a atenção humana
o foco, a inteligência, a paz interior, a capacidade de não se afetar por todo esse redemoinho de sensações vai ser praticamente eliminada pelo próprio fluxo de informação, pela própria maneira de se relacionar digitalmente. Então nós seremos colocados num vórtice, digamos assim, de loucura. E a maneira de não se deixar atingir por isso é começar a não se deixar atingir por essas discussões desnecessárias. Já começa por aí, a dar pouca atenção a isso, entendeu? Só usem essa ferramenta para que ela lhe leve a lugares onde ela não tem influência. Então, qual é o objetivo da minha vida nesse momento? É tirar vocês aqui do Instagram e jogar vocês no DPA, entendeu? Porque lá é um espaço de sanidade. Lá é uma escola de sanidade. Na verdade, eu fiz para isso, para ser uma escola de sanidade, porque eu sei que os próximos anos serão muito complicados. Nesse sentido, né? Você pode até ter anos de maior prosperidade material e tudo, pode acontecer. Talvez aconteça, mas nesse quesito da sanidade, da paz interior, da estabilidade, do equilíbrio, esqueça. Esqueça. Não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Então, pessoal, é isto. O DPA está aberto. É R$ 29,90 por mês, pelo amor de Deus. É o preço do McDonald's. Então, vão lá, façam o DPA. Aulas toda segunda sobe uma aula. Eu estou terminando aqui com o meu querido Caio o módulo da Fortaleza. Né? Depois nós vamos, muito provavelmente eu vou falar de amabilidade e maturidade. Né? Exatamente porque eu, até motivado por esse pequeno conflito de hoje, que o bom Deus permitiu que passasse, graças a Deus que aconteceu, isso foi muito bom, porque mais ou menos já me deu o norte das próximas coisas que eu vou falar lá no DPA para vocês, tá certo? Então, pessoal, realmente é isto. Falem, printem, comentem, tá certo? O que é que eu vou fazer? Exatamente para evitar essas polêmicas e evitar essas coisas, eu vou deixar essa live salva e vou arquivar o feed, tá certo? Porque, novamente, como eu disse, eu não vou ficar me debatendo em discussões fúteis. É muito melhor a pessoa escutar tudo isso do que ela ficar lá vendo os comentários e tendo acesso a brigas e tendo acesso a discussões completamente desnecessárias, além, é óbvio, de estar expondo as pessoas que comentaram, né? Então, eu tenho certeza que muita gente vai se arrepender do que disse ali nos próximos meses e não tem para que estar expondo as pessoas. Então, é isso. Eu vou tirar a postagem do feed e vou deixar essa daqui com a explicação da história e com tudo, e aí quem quiser ter acesso vai ter acesso a esse conteúdo aqui, tá certo? Então, basicamente é isto. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa? Não tem não, que Caio tá doido para ir para casa. Depois eu explico, porque a gente ia gravar outro negócio, aí teve um erro de comunicação. Caio, foi dito a ele que não ia ter mais gravação, só que eu sabia que ia ter gravação e ele já estava pronto para ir para casa. Quando eu cheguei aqui, ele estava na sala, no estúdio. Então, mas se tiver alguma perguntinha rápida, dá para desenrolar, tá certo? E aí, ó, terminou a live, tem 370 pessoas aqui. Terminou a live, corre lá, link na bio. Não perde tempo não, tá certo? Você já começa a ver hoje. Já começa a ver as aulas hoje. Tem mais de 50 aulas lá. O pessoal que já está dentro do DPA, aqui um recado, que estão me perguntando bastante. Fiquem sossegados que a renovação é automática, tá certo? A renovação é anual e automática. Então vocês fiquem tranquilos, não precisam nem se preocupar. Continuem assistindo. O link de vocês não vai cair, tá certo? A renovação vai ser automática. Então fiquem sossegados, beleza? Se tiver algum problema na renovação, aí vocês serão avisados por e-mail, mas fora isso, fiquem sossegados, beleza? R. Nassifes perguntando: Pedro, podemos mandar dúvida no e-mail do DPA sobre essa live? Por favor, minha filha. Mande, porque é óbvio que aqui também não deu tempo de explicar tudo. Aí você manda o e-mail e quando for o estudo de caso, aí eu abro um estudo de caso e a gente fala sobre a sua dúvida a respeito do que foi falado aqui. Tá certo? Ana Raquel está dizendo o seguinte, que quem pagou por Pix precisa pagar de novo, obviamente, né? E quem pagou no cartão vai ser renovação automática, não precisa, beleza? Mas terminou aqui, vão lá no DPA, cliquem no link e eu estou esperando vocês toda segunda-feira
tem aula lá subindo às 8h30 da noite, beleza? Pois, pessoal, cheiro grande para todos vós, fiquem com Deus, não esqueçam de printar, não esqueçam de comentar, não esqueçam de espalhar essa live para todo mundo que você conhece, beleza? Pois, abração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Eita! Isso daqui deixa no making off, cara. Pessoal, me perdoe. Foi mal mesmo, eu esqueci de vocês, né? Isso aqui nós vamos colocar no DPA, né? Pessoal, é isto. Vocês viram finalizando aqui no Instagram, passou realmente batido. Mas é isto. Eu acho que eu vou jogar isso aqui. Eu não sei se eu jogo no módulo. Enfim, eu vou ver como é que eu faço. Mas vocês têm aí o acesso. O mesmo recado que eu dei aqui para o pessoal do Instagram com relação a essa live, eu dou para vocês também. Um trecho que vocês acharem interessante, gravem, printem, né? Espalhem, falem a respeito do DPA, falem a respeito das coisas que vocês estão aprendendo. Enfim, vamos espalhar o máximo possível, beleza? Pois é isto, abração, até mais.